Olá, tudo bom? Então falamos bastante de fichamento. Agora vamos falar a diferença do fichamento, a diferença do resumo, a diferença da resenha. Então, se você viu a aula anterior, eu já falei bastante sobre fichamento. Então, a gente não vai precisar repetir tudo de novo do fichamento. A única coisa que a gente vai lembrar é que fichamento está relacionado às fichinhas. Então, lembrando assim um pouquinho de onde vem o nome, você já consegue matar a charada o que é o fechamento. Resumo. Resumo, como o próprio nome diz, é resumo de alguma coisa. Então, presta atenção. Um resumo é um compilamento do que determinada obra está fazendo, falando ou porque ela está existindo. No mundo acadêmico, todo trabalho, seja artigo científico, seja monografia, seja dissertação, tese, TCC, vai ter um resumo. E esse resumo ele vem da onde? Ele vem de uma explicação prévia do próprio trabalho. Então, nesses casos, esse resumo ele é um resumo que a gente chama sistematizado. Como assim? Então, você vai demonstrar para o leitor que naquele trabalho que você desenvolveu, seja artigo, dissertação, seja tese, foi baseado num pequeno contexto, foi pautado numa questão, problema, teve como objetivo principal responder essa questão problema e você vai dizer qual foi a resposta, qual foi a metodologia que você utilizou e quais foram os principais achados. Então, note, isso é muito importante. Esse tipo de resumo do seu trabalho nesses materiais tem uma quantidade específica, geralmente de 250 a 350 palavras. Então, ele vai dar assim, mais ou menos entre 1/4 de página e meia página. Professora, tem caso que o resumo é expandido. Resumo expandido é outra coisa, não só para tipos de trabalhos diferentes, mas para indicações diferentes. Então, esse seria o resumo do seu trabalho. O que é um resumo de uma obra quando o professor pede no decorrer do curso ou no curso de mestrado, nas disciplinas que você tem que cumprir, ou na graduação, ou no ensino médio, quando o professor pede um resumo, é isso que ele está se referindo? Provavelmente não. Ele está referindo que você faça, que você apresente o resumo daquela obra, né? Coloque aquela obra de forma reduzida, mas sem esse critério tanto de sistematização quanto critério de quantidade de palavras. Então, ele ou ela vai assinalar a quantidade de páginas que é por um resumo. Por isso, tem uma grande confusão quando o aluno tem que fazer um artigo científico, uma monografia, um TCC, uma dissertação ou uma tese, quando ele é treinado a fazer resumos de obras dessa maneira. Por exemplo, vai ter uma prova de uma obra X, daí o professor pede um resumo de 5 páginas do livro Y. O que acontece? Esse aluno ele não está preocupado com sistematização, com problema de pesquisa, com pergunta norteadora, com método que foi utilizado, porque o método dissertativo de se fazer um resumo. Então, a realidade é outra. Nesse caso, o professor não está pensando no resumo da sua obra. Ele está pensando que você trabalhe aquela obra, que você demonstre o que você conseguiu absorver de uma determinada obra. E se você estiver no ensino médio, ele está provavelmente querendo te treinar para os vestibulares, para o Enem, ou até mesmo para o seu início, aí, dependendo da matéria que você for desenvolver esse resumo de uma vida acadêmica. Agora, se você está na faculdade, o professor também vai pedir esse tipo de resumo nas disciplinas, mas aí como prova, como trabalho e não do seu próprio trabalho. Lembre-se, resumo é resumo de alguma coisa existente. Então, ele vai ser um resumo de um livro que vai dizer o resumo da obra. Você vai apontar ali em todos os aspectos, passar por todos os aspectos da obra. Eu quero um resumo de um artigo, eu vou resumir esse artigo no melhor ponto que eu quero desse material.
Então, quando o seu professor pede resumo, o ideal é que você entenda se é o resumo da obra e como ele quer esse resumo. Se você está falando de resumo de artigo, se ele quer que você pegue aspectos específicos de cada artigo. Por exemplo, eu já vi professor pedindo resumo da metodologia de um artigo específico. Então, ele não quer o resumo do artigo, ele quer o resumo da metodologia. E aí, eu tenho uma outra questão interessante para trazer para você. Quando você vai falar da sua obra, então lembre-se, esse tipo de resumo não é sistematizado. Agora, quando você vai falar da sua obra, do seu artigo, da sua dissertação, da sua tese, esse resumo tem que ter de 250 a 350 palavras na maioria das vezes. E o ideal é que ele seja sistematizado. E a resenha, onde entra nisso tudo a resenha? A resenha entra no processo de você contrapor uma obra com a outra. Você vai colocar a obra que você está resenhando como principal. Então pense, por exemplo, que eu vou fazer a resenha de um capítulo específico ou do livro Sociedade Líquida. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse livro, eu vou fazer um resumo puxando para os aspectos que eu vou criticar nesse livro, tanto crítica positiva quanto crítica negativa. E aí eu vou pegar outros autores e vou usando para argumentar ou não o meu posicionamento. Então, vamos dar um exemplo aqui ilusório, tá? Então, eu concordo com o autor da obra que fala sobre esse conceito da pós-modernidade, como isso foi praticamente ultrapassado pela questão da sociedade líquida. Aí eu pego esse conceito, pego um outro autor que concorde comigo, já que eu concordo, já que no meu posicionamento eu estou concordando, ele vai corroborar com a minha ideia. Então, eu vou colocar concorda-se tanto com o autor ou como outro fulano está falando por causa disso. Então, veja, você vai introduzindo autores àquela obra principal com pontos críticos, tanto positivos quanto negativos. Geralmente, quando você fala de resenha, alguns professores falam, eu quero uma resenha crítica, que é justamente a sua capacidade de análise. É como se você estivesse analisando uma determinada obra, um determinado artigo, só que você não vai fazer análise por si só da sua cabeça. Você vai fazer essa análise pesquisando outros autores que vão contrapor ou não. Eu já vi professor pedindo resenha de um outro tipo. Como assim? Ele te dá 3 materiais e pede para você encontrar os pontos desses materiais que podem ser tratados de um ao outro, e você vai usar apenas esses 3 materiais, contrapondo um com o outro, concordando um com o outro, discordando um com o outro, pegando aspectos específicos que um tratou e o outro não tratou. E aí, nesse caso, também pode ser chamado de resenha. Mas veja, são 2 aspectos diferenciados. São 2 aspectos que nós vamos trabalhar de forma diferente. Você está fazendo uma resenha de uma obra e você está indo pesquisar autores do seu ponto de vista para sustentar a sua crítica, seja ela positiva ou negativa. No outro caso, você está pegando uma quantidade X que o professor está te fornecendo de resenha para você resenhar e você vai se focar nessas obras para contrapor ou não uma outra. Lembra, no fichamento você está fichando uma obra específica, então você não vai se preocupar com outras referências, a não ser que seja solicitado a referência da própria obra. No resumo, você está fazendo também o resumo de uma obra específica. Na resenha, você necessariamente vai trabalhar com mais de um autor. Então, nesta forma, ou desta forma, você terá obrigatoriamente que se preocupar com a questão da citação, do plágio e de como esse processo todo vai se construir. Agora, veja, tudo isso é necessário que você tenha muita resiliência para você entender quando o professor pede. Como eu falei, eu já tenho
20 anos de experiência em docência e eu já vi professores pedindo trabalhos com nomes diferentes do que aquilo que ele esperava. Então, um caso mais recente, eu vi a professora pedindo como critério uma resenha para ser desenvolvida. Na cabeça da aluna que já tinha experiência, era resenha, só que quando ela entregou, a professora não gostou, porque na cabeça da professora essa resenha deveria ser em formato de artigo científico. Então, na verdade, o que ela queria era um artigo científico. E agora tem ainda uma confusão entre resenha, paper e artigo científico, que a gente vai falar depois, tá bom? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para esse vídeo e compartilhar com seus amigos. E é claro, seus comentários. Eles são a base que a gente usa para fazer essas aulas. Um grande abraço e até a próxima!